Um resumo de uma DRE, né, pessoal? Demonstração do resultado do exercício. A DRE, tá, é um demonstrativo que está previsto lá nas demonstrações financeiras arroladas na Lei 6404 de 76, né? É uma demonstração obrigatória, né, do ponto de vista para a lei das sociedades anônimas, para sociedades anônimas, né? Sociedades de capital aberto, quer dizer o quê? Que seu capital particionado em ações, né, pode ser negociado em bolsa de valores, né? E suas demonstrações têm que serem obrigatoriamente públicas e publicadas, né, em jornal de circulação, né? Então, quando a gente fala em demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, eu já falei um pouquinho do balanço patrimonial, posso falar um pouquinho do DRE, da DRE, demonstração do resultado do exercício. O que ela demonstra? Resultado, não é mesmo? Quando a gente pensa em resultado, a gente pensa em quê? Lucro ou prejuízo, né? Pensou em resultado, pensou em lucro ou prejuízo. É isso aí. Inicialmente aqui tem um esqueleto do que vocês têm que memorizar inicialmente, né? Mas vocês vão precisar memorizar algo além disso. Inclusive eu coloquei mais adiante nesse slide uma DRE bem mais analítica. Mas aqui eu coloquei resumida para a gente comentar um pouquinho, né? Inicia lá pela receita, da receita tu abate custo, abateu o custo, chegou no resultado bruto ou lucro bruto. Do lucro bruto, tu deduz as despesas. Sempre que eu falar a palavra deduz, deduzir quer dizer reduzir, certo? Ou seja, faz a dedução das despesas, tu chega no LAIR, né? LAIR não é nome de gente não, meu. LAIR é lucro antes do imposto de renda, né? Aí tu faz a provisão para o imposto de renda. Também aqui tu pode colocar a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que vai lá para o INSS, né? Depois sim, tu tem o lucro antes das participações. Aí tu tem as participações societárias, né? Empregados, administradores, debenturistas, né? E depois tu chega finalmente lá no lucro líquido, né? Na DRE também tu tem o lucro por ação, né? Então, no lucro por ação tu pega esse lucro líquido e diminui e divide pelo número de ações que tu tem no mercado, né? Para saber o que tá pagando, né? Cada ação, né? Então, o objetivo da DRE é justamente apurar esse lucro líquido, né? Tanto é que, para tu fechar um balanço, inicialmente tu começa pela DRE. Depois da DRE, depois de apurado o lucro, depois de apurado o que tu vai pagar de imposto de renda, de contribuição social, o que tu vai distribuir, o que tu vai reter do teu lucro, né? Aí sim tu vai começar a montar o teu balanço patrimonial, né? É essa a ideia do fechamento de um balanço, né, pessoal? É essa a ideia que a gente tem que ter. Então o lucro líquido é a peça fundamental na DRE para a gente construir depois o nosso balanço patrimonial, que na verdade ele tem que estar fechado. Um balanço patrimonial fechado, ele quer dizer o que, pessoal? Ele quer dizer, lembrem lá, ativo igual a passivo mais PL. Tem que necessariamente fechar. Essa é a ideia, né? Muito bem. Então aqui, ó, eu arrolei para vocês algumas contas que vocês, se pretendem seguir nessa carreira de estudar para concurso, pessoal, né? Memorizem, né? O ativo, né? O ativo, ele é dividido em ativo circulante, ativo não circulante, né? O que define circulante como não circulante? O prazo, né? Longo prazo, curto prazo e longo prazo, né? Ou seja, até o prazo, até o final do exercício subsequente. Se eu tô agora, por exemplo, no mês de março, até o final do ano seguinte, né? É essa ideia de curto prazo.
A ideia, por sua vez, de longo prazo é após o término do exercício social subsequente. É algo muito mais amplo que simplesmente tu falar até 12 meses ou mais do que 12 meses, né? A Lei 6404 ela é bem específica nisso aí. Por isso eu digo que vale a pena dar uma lida em definições como exercício social, definições para ativo, para passivo, o que é classificado em cada conta. Né, gente, vale a pena pegar essa Lei 6404 e ler a partir do artigo 182, tá, pessoal? Eu arrolei algumas contas que é importante, sim, vocês memorizarem, certo, pessoal? Então, o ativo circulante, ele é subdividido em disponível, clientes, né? Outros créditos, investimentos temporários, estoques, despesas antecipadas, né, pessoal? É importante saber os grupos e subgrupos, pessoal, tá? Leiam a legislação. Por sua vez, no ativo não circulante, nós temos o realizável a longo prazo, né? Aquelas contas que tu vai receber mais adiante, né? Os 3 Is que eu digo, investimento imobilizado e intangível, né? Investimentos são investimentos que tu não tem a intenção de revenda no curto prazo. Imobilizado é todo bem da empresa que tu não tem intenção de venda, que tu usa com a finalidade de operacionalizar a tua empresa, né? Essa é a ideia, né? Por exemplo, um caminhão para a Scania é estoque, é curto prazo, é ativo circulante. Um caminhão para, quem sabe, para lojas Renner, é apenas um imobilizado. É um veículo que é utilizado para levar estoques de uma empresa para sua filial. Ou seja, tu utiliza esse bem para as finalidades da empresa, né? Poderia ser a indústria, a fábrica, né? Onde tu faz a produção, ok? Tudo isso é imobilizado, né? E o intangível são bens e direitos que tu não consegue tocar, né? E marcas e patentes são as principais. Existem outros intangíveis, né? Mas que também são classificados dentro desse ativo não circulante, certo? Então, na verdade, é o realizável a longo prazo, que antes era chamado de ativo realizável a longo prazo, agora ele entrou para dentro do chamado ativo não circulante, né? Porque na verdade o ativo ele é ativo circulante e ativo não circulante. O ativo não circulante ele é classificado em realizável e os 3 Is: investimentos, imobilizado e intangível dentro do ativo. Por sua vez, o passivo. Temos o passivo circulante, aquelas contas, né, de exigibilidade no curto prazo, ou seja, até o final do exercício social subsequente. Falou a pagar, pode crer que está classificado aí. No passivo nós temos 2 classificações, o passivo circulante e o passivo não circulante. Também sua classificação depende do prazo, né? O ativo não circulante, por exemplo, debêntures. Debêntures são papéis, né, de longo prazo, via de regra, né? Longo prazo quer dizer que são vencíveis após o final do exercício social subsequente. Vocês já notaram uma coisa, né, pessoal? Voltando um pouquinho aqui. Por que no ativo as contas elas são classificadas assim, ó? Elas são classificadas, né, na sua forma decrescente do grau de liquidez. Ou seja, das mais líquidas, qual é a conta mais líquida de todas para uma empresa? A conta caixa, né? Depois a conta banco, depois a conta aplicação financeira, quem sabe? E aí vai indo. Então, grau decrescente, a classificação, né, do ativo, grau decrescente de liquidez, né? Decrescente porque da mais líquida até a menos líquida. Qual a menos líquida
quem sabe, uma marca, uma patente, que é muito difícil tu vender, né? Então ela está lá embaixo, lá no imobilizado. Inclusive, as contas do ativo não circulante, imobilizado efetivamente, intangível, não existe intenção de venda, né? Porque, na verdade, o uso delas são para a finalidade da empresa, né? Certo? Já no passivo, né? As contas são classificadas pelo grau, né, decrescente de exigibilidade. Ou seja, começa por aquelas contas mais exigíveis. Por que ordenados a pagar está lá em cima? Hein, pessoal? Ordenados a pagar está lá em cima, porque certamente tu vai pagar até o dia 5, dia 10 do mês seguinte, tu vai pagar os salários dos teus empregados, né? Então é a primeira conta que tu vai ter que pagar lá, ou seja, a exigibilidade dela, quem sabe, é para a semana que vem, né? Já as outras contas ali, quem sabe, mais 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e assim vai. Então, grau decrescente de exigibilidade. É por isso que as contas, umas estão mais em cima, outras estão mais embaixo. Certo, pessoal? E temos também o PL. O PL, né, é constituído de capital social, as reservas de capital, as reservas de lucro. Certo, gente? Lucros e prejuízos acumulados, ações em tesouraria, que, lembrando que é uma conta retificadora. Falou em conta retificadora, quer dizer o seguinte, né? A sua natureza é inversa ao grupo ao qual ela pertence. E ajustes de avaliação patrimonial. Pessoal, por favor, memorizem esses grupamentos, memorizem o funcionamento dessas contas, memorizem o funcionamento desses métodos das partidas dobradas, é importante, né? Contabilidade, ela é memorização, ela é legislação, ela é igualmente prática também, gente, certo? Muito bem. Aqui, pessoal, uma estrutura de DRE, né? DRE. Um pouquinho mais analítica, né? A gente já parte do faturamento tu abate o IPI, abateu do IPI, tu vem para a receita bruta de vendas, né? Aí tu tem todas as deduções ali da receita bruta, não é mesmo? Né? É importante memorizar quais são as deduções da receita bruta? Sim, é importante. Saber o que são cada uma delas? Sim, é importante. Depois tu chega na chamada receita líquida, né? Receita líquida de vendas, ou como alguns livros chamam, receita operacional líquida, né? Aqui. Da receita líquida tu abate o CMV, né? Lembrando da fórmula do CMV, tá aqui, né? CMV é igual estoque inicial mais compras menos estoque final, né? Muito importante, gente. Para a matéria de custos é fundamental tu entender esse negócio aí. Não é mesmo? Receita líquida menos custo chega no lucro bruto, né? Ou resultado operacional bruto, ou resultado com mercadorias. É importante vocês conhecerem essas diferentes conceituações e nomenclaturas, gente. Certo? Portanto, leiam, memorizem. Depois do lucro bruto, a gente abate todas as despesas, né? Ok? Para chegar no resultado operacional líquido, né? Do resultado líquido, tu abate outras despesas, outras receitas, né? Tá? Para tu chegar no chamado
LAIR, né? Que é o resultado antes do imposto de renda, ou lucro antes do imposto de renda, né? Aí tu abate, né, a despesa com provisão para o imposto de renda, que também poderia ser contribuição social sobre o lucro líquido, né? Depois tu abate, né, gente? Tu tem o resultado após o imposto de renda e antes das participações. Aí tu vai abater todas as participações. Quem é o pessoal das participações? Necessariamente nessa ordem: debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias, né? E fundos de assistência e previdência a empregados. Só então tu vai chegar no lucro ou prejuízo líquido do exercício. Certo, pessoal? Memorizem. Essa estrutura toda, ela está elencada lá na legislação societária, tá, gente?